Bom dia, galera. Bom dia. Fazendo uma live relâmpago aqui porque tenho muitos recados para passar e tá acontecendo muita coisa, né? Muitas reflexões estão surgindo aí. Então, gente, o que eu queria falar com vocês? São vários recados, tá? Para a gente não perder, né, nenhuma cadência aí das coisas. Primeiro, fazendo um fechamento da semana passada, no sábado nós tivemos a tríade do autoconhecimento, as energias librianas. Então, como eu tinha falado na semana passada para vocês, as energias librianas ou os arquétipos desse signo estão relacionados com equilíbrio, uma boa comunicação, se portar de uma maneira polida, né? Polidez, educação, mas ele é um signo de ar, né? Então isso é bastante na expressão falada. E aí do outro lado a gente tem o evitar confrontos, o não gostar de conflitos. E nós tivemos como convidado especial uma pessoa falando de comunicação não violenta, que tem tudo a ver com essa pegada do desejo de Libra de não ter, né, não se confrontar com ninguém, etc. Então, foi muito bacana aprender sobre a comunicação não violenta. Nós todas ficamos impactados também, porque a gente não percebe o quanto somos violentos, né, nas nossas falas, nas nossas expressões. Então, a comunicação não violenta, ela pode ser falada e ela pode ser falada diretamente, né? Eu diretamente sou agressiva, diretamente eu faço um xingamento, tô sendo violenta. Eu posso fazer isso de uma maneira sutil, né? Passivo-agressiva. Então, eu faço uma piada, eu disfarço, né? Desvio o assunto, sutilmente eu saio pela tangente e isso é um tipo de violência. E pode ser também não falada, pode ser, sabe, revira os olhos, faz uma careta ou faz um barulho, uma onomatopeia qualquer. E o mais incrível que eu percebi lá é que a comunicação não violenta, ela é violenta para os dois lados. Ela é violenta para quem está cometendo, para quem está recebendo aquela comunicação violenta, óbvio, para quem está sendo, né, agredido, e é violenta para quem também não, para quem está emitindo. Ela é violenta para o emissor e para o receptor da comunicação. Ela não é violenta só para um lado. Por que isso? Porque ambos estão desfocados do seu compromisso de fazer uma comunicação com propósito. Então, eu perdi o propósito, eu perdi a lógica, o motivo, a justificativa de por que eu estava fazendo aquela comunicação e desviei para uma violência. Por que que isso acontece? Porque a gente entra numa defensiva, né? Às vezes a gente recebe alguma resposta que não atende a nossa expectativa e aí nós podemos entrar nesse ciclo aí da violência na comunicação. Então foi bastante revelador, ele deu vários exemplos sobre situações do cotidiano em que a gente comete essas violências sem nem perceber. E toda vez então que eu tiver, cometendo essa violência com alguém, eu tô cometendo comigo também. Por quê? Porque eu deixei de lado quais eram as minhas necessidades para estar tendo aquela comunicação e cair num embate, num jogo de ganha, né? Quem vai ganhar essa discussão? Mesmo que nem pareça uma discussão. Mas o propósito da gente estar se comunicando se perdeu. Então, qual é o valor disso? Só uma perda de tempo mesmo. E aí no final, eu vou deixar também aqui com vocês o Instagram dessa pessoa é CNV prática, CNV na prática. No final ele deu um recado, sejamos mais librianos, porque o libriano ele tenta, né, ter essa diplomacia no trato. Mas é bem importante entender que diplomacia não é
não é não falar alto, né? Não é não falar um palavrão, é não ser violento, tanto na maneira agressiva quanto na passiva-agressiva, quanto nos gestos, certo? Porque também pode ser nos gestos, sem ser nada falado ou por escrito, né? A gente hoje em dia tem essa coisa da violência pelo WhatsApp, então é um monte de coisas, até um emoji mais violento. Cuidar para isso, cuidar se aquilo tem a ver com a minha necessidade, né? A necessidade que eu tenho de fazer aquela comunicação com aquela pessoa, se a minha necessidade está sendo o propósito dessa conversa, e buscar as maneiras, né, de fazer o pedido para que a minha necessidade seja atendida, ao invés de, quando eu perceber que o caminho não está indo para, né, a conversa não está indo para o atendimento das minhas necessidades, nessa hora que a gente corre o risco de ficar violento, tá? Então isso, gente, era sobre a tríade de Libra, que foi no dia 25. A próxima tríade é a tríade de Escorpião, no dia 23 de outubro, tá bem? Vou deixar link aqui na minha bio, eu não sei se já tá ali, mas eu vou colocar. Beleza? Depois, na terça-feira, no dia 28, nós tivemos La Chorona, sessão de contoterapia, seguindo, né, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu faço uma sessão de contoterapia aberta aqui no meu Instagram, gratuito. Eu tô falando meio esquisito, né, gente? É muito cedo para eu estar falando tantas palavras assim. Eu faço essa sessão todo mês, e a sessão do mês de setembro foi sobre a história de La Chorona. A história da La Chorona, ela é a primeira história do capítulo sobre o sustento da vida criativa. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, é a vida criativa. Eu não sou artista, eu não tenho veia artística. Não é isso que a gente está querendo dizer com vida criativa, não é isso que a Clarissa traz no livro Mulheres que Correm com os Lobos sobre vida criativa. Vida criativa, tudo que eu crio com alma, ou seja, estou tão apaixonada por algo, tenho um desejo interior profundo sobre aquilo, e aí eu coloco a minha energia naquele meu fazer. E o meu fazer passa por várias etapas. O meu fazer não é só acordei, sentei aqui e fiz a live, né? Teve toda uma inspiração para fazer, depois tem uma concentração de recursos, depois tem uma organização desses recursos, um planejamento, depois tem a implementação disso, ou seja, a execução aqui, e depois a manutenção, se tiver que manter, né? Algumas coisas a gente faz só uma vez e depois acaba, aí já fica espaço aberto para o ciclo começar de novo, para uma outra coisa criativa que eu vou fazer. E aí, assim, juntando a sessão de contoterapia com o pessoal do Círculo 6 que eu tô trabalhando, o Círculo de Mulheres 6, lá a gente tá estudando um pouquinho sobre como a gente usa o nosso tempo. E o alimento, na minha visão, né, quando que eu comecei a abrir espaço na minha vida para a vida criativa, para que eu fizesse as coisas que me tinham apelo da alma, e não só aquelas que são assim as esperadas, né? Que é esperado que eu me sustente, tudo bem? É importante, né? Essa independência. Aí, só que a gente entra numa paranoiazinha, assim, do tipo, se eu tenho determinado status, se eu tenho determinadas coisas materiais, a gente pode entrar nessa paranoiazinha quando a gente começa a ser independente. Então parece que nunca acaba essa ambição. Nunca acaba, tá, agora eu sou independente, beleza. Tá, agora eu quero ter isso, agora eu quero ter aquilo. Então, assim, não necessariamente o que eu faço para ser independente é vida criativa. Se tiver embebido dessa obrigação, né? O que mais? Bom, eu sou mãe, então eu tenho que fazer tais coisas, tais coisas, tais coisas. Mesma coisa, aqui a gente pode entrar numa paranoia do perfeccionismo, né? Modelo de mãe tem que ser assim. E assim vai para cada papel que a gente desempenha, né? Ou seja, tudo que faz que a gente tenha relacionamento com alguém. Pensem nisso, tá? Isso é bem importante. Coisas que eu faço e que tenham envolvimento de outras pessoas. Então, eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou profissional da área tal, né? Presto serviço tal ou crio produto tal. São todas coisas que a gente vai construindo usando sim a nossa vida criativa, mas que quando tem envolvimento de outras pessoas, a gente pode estar
fazendo não só pelo nosso, né, desejo interior, por esse chamado, essa paixão que é a da vida criativa. Pode estar fazendo também para atender uma demanda que pode estar só na nossa cabeça, ninguém me pediu, mas eu posso ter essa demanda social, né, cultural, então se você é mãe tem que ser assim, então se você é esposa tem que ser assado, então se você joga vôlei tem que ser assim, sabe aquela coisa, gente, observar, e aí observar quando que você faz uma coisa que é só pra você. Essa coisa só pra você, o que eu tô querendo dizer é assim, eu até faço com outras pessoas, porém não existe nada que me cobra um determinado grau de execução. Eu não preciso estar adequada em nenhum nível, né? Isso talvez seja um lugar aí onde você está usando bastante sua vida criativa. Não tem nada te cobrando, né? Que você tenha um desempenho, uma performance específica, nem externamente e nem internamente, nem aqui na nossa cabeça. Na nossa cabeça isso se chama minha própria opressão. E a Clarissa traz nesse livro, nesse capítulo, nessa história, a frase do livro que eu mais gosto, que eu já comentei várias vezes, que é: amo a minha vida criativa mais do que eu amo cooperar com a minha própria opressão. Então, a gente está fazendo no Círculo 6 um exercício sobre o principal alimento da vida criativa. Coincidentemente, eu estava tratando da La Chorona aí na terça-feira, né? Aqui no Instagram. Qual é o principal alimento? O tempo. Para que eu faça coisas relacionadas àquilo que eu quero, ao meu desejo interior mais profundo, e eu já estou inserida num contexto, né? Já tenho que atender determinadas demandas, eu preciso organizar como eu uso o meu tempo. E isso vai passar pela descoberta de como eu uso o meu tempo, onde eu vou encontrar, né, quais são os meus hábitos de desperdiçar tempo, ou vou encontrar aonde que o meu tempo está sendo tomado, ou como ele está sendo usado, para a gente se responsabilizar. E aí eu vou ver, né, tenho alguma janela de tempo disponível para começar a colocar um pouco mais de vida criativa, para eu cooperar mais com a minha vida criativa e menos com a minha própria opressão. E isso vai gradativamente, à medida que eu vou expandindo a minha consciência e vou me conhecendo e vou entendendo a minha maneira de agir no mundo, eu vou gradativamente eu vou aumentando o espaço para a minha vida criativa e vou reduzindo o espaço onde eu coopero com a minha própria opressão. Ou a gente pode pensar assim, bom, podemos ressignificar coisas que não tem como a gente não fazer, são coisas, né, do social, são coisas obrigatórias, legais, né, coisas da lei, e em busca de atingir, a Clarissa também fala isso, atingir um equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal. Então eu garantir dentro, né, da minha agenda que eu tenho pelo menos um equilíbrio, tentar encontrar um 50-50, um 45-55, um 60-40 entre responsabilidades e êxtase pessoal. Pode ser que eu encontre êxtase pessoal nas atividades que eu já faço, é uma maneira. E pode ser que eu tenha que abrir espaços de tempo para inserir ali as coisas que me trazem êxtase pessoal. Esse seria o objetivo. A gente não quer ser, né, irreal, fora da realidade aqui, iludida, achando que a gente só vai fazer coisas de êxtase pessoal e que só vai fazer tudo que gosta e a vida criativa vai só ser 100% de vida criativa, porque nós estamos inseridas dentro de um contexto social, né? Ok? Então isso acho que foi o recado principal da La Chorona, e no final das sessões de contoterapia eu sempre tiro uma carta da Oráculo das Deusas como uma espécie de reflexão adicional para que as pessoas que participaram levem aí, porque a gente tem mais ou menos um mês de distância entre uma sessão e outra. Até porque, né, o conto é assim, né, gente? A contoterapia é assim. A gente tem uma primeira reflexão, mas depois as fichas vão se encaixando, outras mensagens vão chegando para nós, então aquilo fica se refletindo na nossa vida.
por um tempo. Por isso eu dou esse espaço de um mês entre uma sessão e outra. Então, a carta que saiu foi a deusa Minerva, que é a deusa das crenças. E eu fiquei muito impressionada porque realmente, né, o motivo da gente cooperar com a nossa própria opressão tem a ver com crenças que nós construímos ao longo da nossa vida. Desde que fomos recebendo educação até as nossas conclusões a respeito das coisas que aconteceram conosco, e a gente grava uma determinada informação ali no cérebro, na psique, na mente, e assim fica, né? Então, às vezes eu posso ter ou visto, ou ouvido, ou vivido, né? Alguma coisa lá antiga, por exemplo, posso ter vivenciado um relacionamento ruim lá na minha adolescência e gravado uma crença assim do tipo, ai, todos os homens não prestam. Não é verdade, é uma premissa incorreta que eu adoto como uma crença, né? Porque é uma crença minha, é algo que eu acredito, então é uma premissa que eu adoto como correta, que atrapalha todo, que embasa as minhas ações e atrapalha toda a minha vida criativa. Então é bem importante a gente olhar para isso, no que eu penso, e essa premissa, quando é que ela se formou, né? Observe as generalizações que a gente faz. Ali normalmente está indício de crenças. E observe assim, quando que foi que eu comecei a pensar desta maneira? Qual foi a primeira vez que eu me lembro que eu comecei a pensar dessa maneira? E aí começa a tentar entender que contexto estava acontecendo naquela época, foi nessa situação. E aí você para de fazer essa generalização, né? Pensa assim, bom, a pessoa que faz isso realmente, para mim, ela não serve, né? Não quero me relacionar com uma pessoa que faz isso. Mas isso não significa que todos os homens são assim. Se fosse o caso da crença do todos os homens não prestam, ok? Então, acho que sobre La Chorona era esse fechamento que eu queria fazer aqui. A próxima sessão de contoterapia, deixa eu dar uma olhadinha, é ainda do capítulo da Sustento da Vida Criativa, porque nesse capítulo tem 3 histórias, é a Menina dos Fósforos, dia 25 de outubro. Ok? E aí, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês lembram que teve um evento do CLN, né, do nosso núcleo de networking estruturado para mulheres empreendedoras? Eu fiz uma palestra sobre a libido, né, como força criadora pra gente justamente destravar nossa vida criativa na base da libido e não na base da força de vontade. Por quê? A libido, ela tem essa questão física, né? Eu sinto isso no meu corpo, eu sinto um impulso, um desejo, um direcionamento para uma determinada questão. A força de vontade, ela já é mental, né? Então, assim, quando eu faço algo com libido ou pela libido, através da libido, eu faço isso muito facilmente. Eu tô empolgada para aquilo, eu tenho entusiasmo para aquilo. Então, eu simplesmente faço, eu simplesmente uso o meu tempo e não sofro com aquilo. Quando a gente faz as coisas na base da força de vontade, que é no pensamento, né? Eu vou fazer tal coisa, eu vou me obrigar a levantar e fazer tal coisa, porque, né, quero manter essa disciplina, eu quero atingir um objetivo. A gente até consegue por um tempo, mas a força de vontade, ela é um recurso finito. E ela pode ser um recurso opressor também, porque eu posso estar fazendo uma coisa e o meu corpo, e minha alma, o meu coração está dizendo, não é legal isso aí para você não está gostando. Então, nesse dia nós combinamos, né? Eu combinei com as pessoas que assistiram a minha palestra que eu ia sortear 5 brindes. Deixa eu ver se eu tô com a lista dos brindes aqui, gente. Eu abro aqui rapidinho. 5 brindes para todas as pessoas que participaram aqui no Instagram, numa live que eu vou fazer então amanhã, 7h35 da manhã. Essa live vai ser Desculpa, gente, deu uma travadinha aqui, né? O evento que a gente teve se chamou Sororidade a Sério, é só para mulheres, né? Então vai ter o seguinte, vão ser 2 coisas. Primeiro, a live do sorteio, que eu vou fazer amanhã. Eu vou contar uma história pequenininha, bem pequenininha, tá? Eu até contei uma história lá no evento, a história do alfaiate.
mas eu vou contar uma outra história aqui pequenininha e na sequência eu vou fazer o sorteio. Quais são os brindes que a gente tinha combinado que tem a ver com então estão ligados com a libido, né? Um é um colar, vocês já devem ter me visto usar aqui, eu já mostrei, um colar que tem um pingente e esse pingente abre e você tem ali uma espécie de feltro onde você pinga óleos essenciais. Então você fica, né, com aquele difusor num formato de colar, tá? O colar e o óleo vai junto, tá bom? Esse vai ser sorteado aqui pelo Instagram e vai pelo correio, então mesmo quem estava na palestra e que estava assistindo online ou que estava só naquele final de semana aqui pode participar do sorteio, tá? Segundo brinde é uma consulta com uma aromaterapeuta, é uma consulta online, tá? Com essa aromaterapeuta e ela vai, depois da consulta, onde ela compreende qual é a sua necessidade, ela monta um blend, né? Ela faz um mix de óleos essenciais e manda para você também, tá? Mandado pelo correio. Terceiro, gel íntimo adstringente. Então esse aqui é bem ligado no nosso aparelho já, né, reprodutor, mas não para reprodução, para prazer, tá? Teremos também ingresso para o próximo workshop da Tríade, que será sobre as energias escorpianas. As energias escorpianas, elas têm tudo a ver com a libido, tá? E isso é workshop online, então qualquer pessoa pode participar de qualquer lugar. E teremos uma sessão de ventosa terapia, tá? Com uma colega acupunturista que também é do CLN. E esse brinde é apenas para moradoras de Florianópolis ou região, porque ela trabalha aqui, ok? Então isso vai ser feito no sorteio na live amanhã, 7h35. Não percam. Segundo recado, para todas as pessoas que se inscreveram, mas nem todas foram no evento porque foi presencial ou nem todas compareceram lá na transmissão da minha sessão ali, da minha palestra, mas, né, se inscreveram para ir no online. No dia 6 de outubro eu vou fazer uma sessão de contoterapia gratuita, aberta, né, pelo Zoom. Então precisa confirmar a participação. Também quem participou do evento, né, quem se inscreveu já recebeu esse recado, mas se você estiver assistindo essa live e não tiver recebido por algum motivo, me avisa que eu mando o link para você se inscrever e pegar então, né, as coordenadas para entrar na sala no dia 6 de outubro, às 20 horas, pelo Zoom, e eu vou contar uma história muito legal para vocês, tá? Vamos experimentar a contoterapia, né? Uma coisa que eu acho bacana da contoterapia é que basta uma sessão, uma história que eu ouço e muita coisa se desenrola a partir de uma história só. E, gente, essa semana é a minha semana de postar sobre libido no Ative Sua Libido, aquele projeto novo que eu falei pra vocês e tô contando aqui um pouquinho nos stories. Então, gente, corre ali no nosso perfil, @Ative Sua Libido, e dá uma olhada. Ontem eu contei a história do mito do amor de Eros e Psique, que é o amor erótico. Tá faltando, né, erotismo na minha vida. Dá uma olhadinha nessa história. E eu ainda vou contar lá quais são as 4 tarefas que a psique tem que fazer para resgatar o erotismo na sua vida. Ok? Então era isso, essa live relâmpago, um monte de recados, um monte de reflexões, mas eu vou deixar a gente com essa aqui. Amo a minha vida criativa mais do que eu amo cooperar com a minha própria opressão. Beijos!